Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos lá, finalizando mais uma semana, né? Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de limites. Mais especificamente, hoje nós finalizamos o conteúdo falando de limites, né? Depois a gente vai falar de um outro tipo de limites, que são as derivadas, tá? E mais na frente, um outro tipo de limites, que serão as integrais, tá bom? A princípio, o que nós falamos até agora foi trabalhar com a definição de limite, né? Saber resolver algumas questões de limite pela definição. Nós fizemos o estudo de funções contínuas, né? Nós verificamos que definimos que a função ela é contínua quando o limite coincide com o valor da função no ponto, né? Nós falamos também do teorema do confronto, que é quando você desconhece exatamente como é uma certa função, mas sabe duas funções que limitam essa função. E essas duas funções têm o mesmo limite, então essa função que está entre elas vai ter o mesmo limite também, tá? Nós falamos também de quando duas funções coincidem em um certo intervalo, exceto provavelmente ou possivelmente em um ponto, se uma delas tem um certo limite, então a outra também tem que ter o mesmo limite, né? Nesse ponto, tá? Essas foram as coisas que nós vimos até agora. Na última aula nós finalizamos com o limite trigonométrico fundamental, né? Muito bem, então hoje a gente dá continuidade ao limite trigonométrico fundamental, vamos fazer algumas questões e depois a gente vai falar de uns limites diferenciados, né? A princípio, nós estávamos fazendo com que x chegasse perto de um ponto, tá? E nós tínhamos exatamente o que ia acontecer. Geralmente dava a imagem da função no ponto ou esse limite não existia, né? Hoje, nós vamos nos aventurar um pouco mais. A gente vai chegar perto de um ponto que provavelmente não está no domínio da função. Então, a função pode ser que ela exploda nesse ponto, né? Ou seja, ela vá para mais infinito ou para menos infinito, tá? A gente vai ver isso. E outro ponto que nós vamos ver hoje ao invés de fazer x tender a um ponto, a gente vai fazer x ir para o infinito, tá? Quando a gente mandar x para mais infinito, o que vai acontecer com a imagem da função? E quando a gente mandar x para menos infinito, o que vai acontecer com a imagem da função? Tá? Essas são as perguntas que nós vamos nos fazer hoje. E esse conteúdo é chamado de limites infinitos e limites no infinito. Tá? Você não precisa chegar lá para saber o que acontece. Tá bom? Essa é a magia do cálculo. Tá? Muito bem. Então, esse é o nosso título da aula de hoje, limites infinitos e no infinito e limites fundamental exponencial. Tá? Muito bem. Então, finalizamos com o limite trigonométrico fundamental na última aula e hoje a gente dá continuidade fazendo alguns exercícios que nós não fizemos na última aula. Só me confirme, eu acho que esse exercício 2 nós não fizemos, né? Esse exercício 2? Não fizemos, né? Então vamos fazer esse exercício 2? Deixa eu só pegar aqui o limite trigonométrico fundamental, é esse. Quando x tende a zero, isso aqui é 1. Então vamos fazer o exercício 2, que é o limite de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado, com x indo para zero. Tá? Bem, eu tenho essa ferramenta e quero resolver esse limite. Qual a dica vocês me dariam? A minha ferramenta é o limite trigonométrico fundamental. Eu quero fazer essa questão. Qual seria a dica? Não entendi? Vai lá, fala lá. O que você faria? O No seu nome e o limite, curso? Matheus e Engenharia de Telecomunicações. Ok. Tem 1 menos cosseno de x. Então, Isso. no lugar do 1, eu botaria seno de x sobre x. E poderia dar certo? Você quer trocar isso aqui por seno? Não, só um. Só um. Sendo de x sobre x.
Ah, entendi. Você já está dizendo que o 1 é igual a isso. É isso? É, mas aí você já está aplicando o limite, né? A forma que você está falando ia ficar assim, ó. Limite de x tendendo a zero do quociente do limite de x tendendo a zero, entendeu? Ia ficar estranho, tá? Alguma outra ideia? O que você faria? Eu tô gostando que o pessoal já perdeu a vergonha, né? Vamos lá. Bruno, engenharia mecânica. Ok. Eu aplicaria produtos notáveis, ou diferença de dois quadrados. Ia fazer aparecer uma diferença de dois quadrados, no caso. Eu ia multiplicar por 1 mais cosseno de x em cima e embaixo. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. A ideia é boa de você multiplicar em cima e embaixo por 1 mais cosseno x. Por que essa ideia é boa? Porque o x está indo para zero, então o cosseno ele está indo para quanto? Para 1. Então, 1 mais cosseno x é diferente de zero, ok? Então, beleza. Então, você multiplica em cima e embaixo por 1 mais cosseno x, tá? Por que essa ideia também é boa? Porque quando você fizer isso, vai ficar 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado. E 1 menos cosseno ao quadrado é quem? Seno ao quadrado. Então, é muito provável que apareça o limite fundamental, tá? Então, vamos fazer isso. Então, você multiplica em cima e embaixo por 1 mais cosseno de x. Tá. Então, vai ficar assim, ó, limite, produto da soma pela diferença, né? Então, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, menos cosseno ao quadrado. Isso tudo dividido por x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x. Tá? Com x indo para zero. Quando você fizer essas coisas, não se preocupe se a cara vai ficando um pouco mais feia, um pouco maior. Às vezes é normal, piorando depois fica muito bom. Tá? Então, não é legal isso na vida, né? Então, vamos lá. Então, isso aqui é igual limite de x indo para zero. Observa aqui. 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado pela identidade fundamental da trigonometria. Tá? Então, aqui em cima já fica seno ao quadrado de x e embaixo fica x ao quadrado. E eu vou fazer assim, ó, 1 ou mais cosseno de x. Tá bom? Só vejo deixar algumas cosseno de x lá separado, tá? Propriedade de limite. Limite do produto é o produto dos limites, tá? Então, isso aqui vai ficar igual limite de seno de x sobre x. Isso aqui é o quadrado, com x indo para zero, vezes limite de 1 mais cosseno x com x indo para zero. Tudo bem aí? Tá claro? Tá? Agora, pensa que você tem uma variável elevada ao quadrado. É como se você estivesse olhando para o x ao quadrado. Tá? X ao quadrado é uma função contínua. Então, o limite entra na função. Tá? Esse foi um resultado que nós demonstramos. Então, isso aqui é igual a limite de seno de x sobre x, com x indo para zero, isso ao quadrado, vezes o limite de 1 sobre 1 mais cosseno de x, com x indo para zero. Tá bom? Beleza? Aqui dentro eu tenho o limite fundamental, que é 1, né? Ficar 1 ao quadrado vezes... E aqui? Quando x vai para zero, isso aqui é uma função contínua. Tá? Se é função contínua, é a imagem da função no ponto. Tá? Cosseno de zero é 1. Então, vai ficar 1 sobre 1 mais 1, que é 2, embaixo. Tá? Então, ficou 1 sobre 2. Então, a resposta é meio.
Beleza? Tá? Muito bem. Fizemos a primeira. Vamos ver outra questão lá? Deixa eu ver uma questão que eu gostaria. Vamos fazer a 5. A gente fez essa 5? Fizemos essa 5? Não? Vamos fazer a 5 então. 5. Eu já vi a lista que os monitores vão trabalhar com vocês na sexta-feira. E eu vi que na lista deles, eu acho que tem a questão 6, tá? Então, tentem fazer a 6, que eu vou pedir para os monitores tentar fazerem com vocês, tá bom? Questão 6 é legalzinha. E nós faremos a 5. Eu não lembro, eu acho que a 5 também está na lista lá. Não lembro, mas a gente faz aqui, aí vocês não fazem lá, tá? Vamos fazer a 5. Seno limite de x indo para π de seno de x sobre x menos π. Tá? Esse é o limite. Se você olha só para aquilo lá, parece que não está muito a cara do limite fundamental, né? Então eu preciso fazer aí o quê? O que vocês fariam para tentar parecer aqui o limite fundamental? O que fariam? Primeiro, no limite fundamental aqui embaixo é só a variável. Tá? Variável menos π. Tá? E aí, o que a gente faz? Vamos fazer uma mudança de variável. Tá? Vamos chamar isso aqui de baixo de uma outra variável. Tá? Então, vamos fazer aqui uma mudança de variável. Fazer uma mudança de variável. Vamos chamar de u é igual a x menos π. Tá? Essa é a minha mudança de variável. Tá bom? Então, se u é igual a x menos π, significa que o x é igual a u mais π. Tá ok? Só passar o π para o outro lado. Tá? E o que mais? Se o x está indo para π, o x está indo para π, isso implica, olha, se o x estiver muito perto do π, vai se tornar π menos π, que vai dar zero. Então, o u está indo para zero. Beleza? Tá bom? Então, o que foi que aconteceu com o nosso limite? O nosso limite, antes era x indo para π. X indo para π, agora vai ser u indo para zero. U indo para zero, tá? Seno de antes era de x, agora o x é u mais π. Dividido embaixo x menos π. X menos π é u. Tá bom? Beleza? E aí você diz grandes coisas, né? Agora há pouco tinha uma subtração embaixo, agora tem uma soma em cima. E aí, o que a gente faz? Mas a soma em cima a gente sabe o que acontece, né? Quanto é o seno da soma? Sabemos como é o seno da soma? Sabemos ou não? Eu vou supor que sabemos. Se não sabemos, você tem 5 minutos no Iquaraci para saber como é que é. Tá? Então, ó, seno de u mais π. O que é isso? É seno de u vezes o cosseno de π mais seno de π vezes o cosseno de u. Isso tudo dividido por u. Todos lembravam isso? Todos lembravam? Não? Seno de A mais B, não é possível que nunca cantaram a musiquinha para vocês. Minha terra tem palmeira, onde canta sabiá. Seno A com seno B com seno A. Ah, nunca cantaram isso para vocês. É horrível, horrível. Não memorizem isso, horrível. Aprendem a demonstrar a forma. Tá? Então tá aqui, ó. Então é isso. O seno da soma é isso. Tá bom? Ok? E aí o que é que você vai ver?
o cosseno de π é quanto? O cosseno de π é menos 1, tá? Então, isso aqui vai dar menos 1. E o seno de π é 0. Então, essa parte vai embora, vai sobrar só isso aqui, ó. Vai sobrar seno, vai sobrar limite de u indo para 0. Olha, vai aparecer um menos aqui, tá? Como é uma constante, eu tiro. Vou deixar o menos aqui fora, tá bom? Aí ficou seno de u sobre u. O resto foi embora. Tá? Pronto, apareceu agora o limite fundamental. Ok? Então, menos... O limite fundamental é 1, né? Pronto, resolvido o nosso problema. Beleza? Tá? Questão bonitinha, né? Definição de limite infinito. Eu quero pegar só aquela parte ali da definição. Quero colocar isso aqui. Os limites do infinito, tá? Eu quero só o limite disso aqui, com x indo para mais infinito. Isso aqui é L, tá? Quero só isso. Vamos lá. Vamos tentar chegar nessa definição, tá? O intuito da aula de hoje é evitar ao máximo as demonstrações. Nosso intuito é fazer o máximo de exercícios possíveis. Acredito eu que se você tiver um pouquinho de paciência, pegar os nossos vídeos, pegar as nossas notas de aula, acho que você já vai alcançar uma maturidade suficiente para resolver questões por definição, para entender como é que se faz as coisas, tá? Mas o intuito do nosso cálculo aqui não é que vocês saibam fazer todas as demonstrações. Não é esse o intuito, tá? O intuito é que vocês compreendam as ferramentas que você tem nas mãos, tá? E consigam resolver problemas, tá bom? Então, eu acho que você já tem ferramentas bem explicadas suficientes, tá? Outra coisa, se eu fosse você, eu não abria a mão da aula da tarde, tá bom? Vocês são super privilegiados, porque vocês têm aula aqui de manhã e a aula da tarde também é gravada. Se fosse você, eu assistia as duas aulas. Chegava em casa, colocava na velocidade 2 lá e assistia a aula do professor Emerson da tarde, tá? Não esqueça que quando formos elaborar as provas, eu vou elaborar a prova junto com o professor Emerson. Então, vai ser o que ele está dando e o que eu estou dando. A gente sempre tenta alinhar as coisas que a gente fala. Mas tem coisas que o Emerson não demonstra, que eu demonstro. E tem coisas que eu não demonstro, que o Emerson demonstra, tá? Então, aproveita essa oportunidade, tá bom? Então, vamos lá. Definição de limite no infinito, tá? Eu vou colocar a primeira definição do que era o limite antes, quando você tinha isso aqui, ó. Limite de x tendendo a p da f de x era L. Isso aqui significava o seguinte, que dado epsilon maior que 0, tinha que existe um delta maior que 0, tal que se ocorresse isso aqui, a diferença entre o x menos o p, se essa diferença for menor que delta, isso implicar que a diferença da imagem da função para o limite, isso ser menor do que epsilon, tá bom? Essa é a definição de limite, quando o x está indo para perto de um ponto. Vamos ver se essa definição cabe aqui. Vamos lá. Então, se eu estou dizendo que o limite dessa função, quando o x tende ao infinito dá L, então vamos lá, vamos tentar escrever a mesma coisa. Então, dado epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que se, aí o próximo passo, x menos o cara aqui, ó, x menos esse cara aqui, tá? Aí você faz x menos esse cara aqui. Mas o que significa isso? O que significa isso? Aqui significa que o x está muito perto do p. Tá bom? Ele está chegando muito perto, tão perto quanto eu queira.
tá? 1/10, 1/1000, e assim eu vou aproximando cada vez mais, tanto pela direita quanto pela esquerda. Mas e aqui? O que significa? Que o x está chegando perto do infinito? Mas a pergunta, quem é o infinito? Ok? Porque quando eu estava no terceiro ano do ensino fundamental, me apresentaram os algarismos romanos. E eu, depois de que eu descobri como funcionava o algarismo romano, eu decidi que eu iria escrever todos os números existentes em algarismo romano. Eu comecei. 1, 2, 3, 100. Quando eu cheguei no 100, eu já fiquei assim, peraí, tem alguma coisa aí. Porque vai repetir tudo de novo, só com um C na frente, né? Mas eu repeti, eu fiz. Quando chegou no 200, eu fiquei, poxa, de novo. Agora é 2 Cs na frente e repete todo o resto, né? Eu fiquei, quando eu chegar em 500 vai dar tudo certo. Quando eu cheguei em 500, eu fiquei, cara, eu coloco o D na frente e repete todo o resto. Se eu nunca vou conseguir terminar isso, porque para mim os números eram uma quantidade finita. Até que alguém me disse que o trabalho que eu estava fazendo era um tanto que inútil, né? Que eu não ia terminar. A utilidade do trabalho foi que eu lembro até hoje os algarismos romanos, qualquer número que você me pediu, eu vou saber fazer. Porque eu fiz muito. Acredite, eu passei de 20.000. Foi quando eu me toquei. Você imagina, eu tinha um caderninho de algarismos romanos, né? Então, essa foi a loucura. Tinha 10 anos de idade, querendo escrever algarismo romano, né? Então, fui apresentado ao infinito. Fui apresentado ao infinito, que me assustou. Aí eu fiquei, poxa, eu nunca vou chegar lá então. É a mesma história aqui. Esse x, ele está chegando perto do P. Ele nunca vai chegar lá, mas ele chega muito perto. Mas e esse cara aqui? Se eu te perguntar quanto vale x, aí você vai me dizer, vale 100. Aí o outro colega assim, poxa, que pensamento mesquinho é o seu? Eu pensei no 1000. E o outro dizer, mas que coisa, eu pensei no 100 vezes 1000. E o outro, nossa, por que vocês não pensaram em 1000 elevado a 100? Entendeu? Então, nota que esse número grande, ele pode ser tão grande quanto você queira, tá? Então, essa diferença aqui não vai fazer sentido, tá bom? Essa diferença aí, não vai acontecer isso aqui, ó. Essa diferença não vai ser menor que um delta. Isso não vai acontecer. Tá ok? Deu para entender? Então, não vai ter esta parte da definição. A diferença não vai ser menor que delta. O que eu sei é que qualquer número grande que você pensar, o x vai passar ele. Tá? Não importa quão grande você pense. Eu tenho que pegar um x maior que esse cara. Tá? Então, eu já sei que essa parte aqui não vai funcionar, mas essa parte aqui vai. Tá? Porque eu quero que não importa se o x é muito grande, a imagem da função tem que estar muito perto do L. Deu para entender? Então, isso aqui vai acontecer. Então, alguma coisa aqui vai acontecer que vai implicar que a diferença da imagem para o limite, isso tem que ser menor que epsilon. Tá bom? Isso que vai acontecer. Então, esse nosso delta aqui, ó, esse nosso delta aqui, que eu posso trocar por outra letra, eu posso colocar um N, um K, tanto faz, tá? Então, para nós não confundirmos com esse delta aqui, a gente pode trocar essa letra. Vou colocar um N qualquer aqui, tá? Existe um N, e a nossa preocupação agora não é que esse N seja positivo, mas sim que ele seja muito grande, tá? Muito grande mesmo. Então, de tal forma que esse x, mesmo o n sendo muito grande, esse x ultrapassa esse n. Tá? E a partir do momento que esse x ultrapassa esse n, daí para frente, a imagem da função já está muito perto do L. Essa é a definição de limite no infinito. Deu para compreender a definição? Tá? A definição é essa. Então, vamos ver o que está escrito lá no slide?
Olha lá. Então, ó, seja f uma função definida em um intervalo, que intervalo é esse? De um ponto P até mais infinito. Não interessa antes do P, porque eu quero ir para mais infinito, tá? Dizemos que L é o limite de f de x quando x tende a mais infinito, ou seja, ele é tão grande quanto eu queira, tá bom? E escrevemos essa forma, limite de f de x igual a L sobre x elevado a mais infinito, quando os valores de f de x ficam arbitrariamente próximos de L, tá bom? É tão perto quanto eu queira, tá? Tomando-se x suficientemente grande, isto é, se para todo epsilon maior que zero existir um número real positivo n, que foi esse n que eu acabei de escrever, que pode depender de epsilon, tá? Pode depender, tal que se esse x passar do n, a imagem da função está muito perto do L, ou seja, o módulo aí é menor que epsilon. Tudo bem? Essa é a definição de limite no infinito, tá? A próxima definição é análoga. Ao invés de você ir para o lado positivo, você vai para o lado negativo. Então, veja, você pode, ao invés de você colocar n aqui, você coloca menos n. E ao invés de ser maior, você coloca menor. Só isso, a história é a mesma. Tá bom? Muito bem. Todas essas anotações, tudo isso que eu coloco no slide, tem nas nossas notas de aula. Tá bom? Que deve estar tudo lá no Moodle para vocês. Tá? Acho que foi disponibilizado todas as notas lá para vocês. Tá bom? Muito bem. Então, as propriedades de limite, quais são? Essas são as propriedades, as mesmas propriedades que nós já listamos nos episódios anteriores, né? Então, as propriedades são essas. Você pode pensar no limite do produto, tá? Desde que esses limites sejam finitos, né? Você pode pensar na constante saindo do limite, você pode pensar no quociente, você pode pensar na raiz enésima dessa função, tá bom? Muito bem. Outra coisa, esse daqui que eu gostaria de chamar a atenção para esse, que suponha que você tem limite de 1 sobre x com esse elevado a p sobre q, com esse x indo para mais infinito. Tá bom? E esse p sobre q seja um número racional maior que zero. Tá bom? Suponha que você tenha isso, tá? Esse número racional maior ou igual que zero. Então, se você tiver isso aqui, o que você acha que vai acontecer com a função? O que você acha que vai acontecer? Olha, nota que em cima é uma constante, certo? Em cima é uma constante. De agora em diante, você não precisa saber exatamente o que acontece, tipo, qual o valor que vai dar, mas sim que comportamento tem, tá? Em cima, não importa o que acontece com o x, em cima sempre vai ser 1, tá? Mas embaixo, olha, embaixo o x está crescendo cada vez mais. Está ficando cada vez maior. Imagina que você pega 1 e divide por 2, dá um número. Dividir por 4, dá outro número. Dividir por 1 bilhão, dá outro número. Só que esses números vão ficando cada vez menores. Tá bom? É isso que você precisa compreender, tá? Muito bem. Que é o que o resultado nos diz lá, que esse limite vai para zero, tá? Esse limite vai dar zero. Vamos fazer questões. Vamos colocar isso em prática. Vamos ver se a gente compreende como fazer algumas questões. Primeira questão. Limite de x indo para mais infinito de x à quinta mais x à quarta mais 1. Isso tudo dividido por 2 x à quinta mais x mais 1. Muito bem. Essa simples questão
ela já nos mostra a grandeza e a beleza do cálculo. Tá? Por quê? X à quinta mais x à quarta mais 1 já não é algo simples de você esboçar o gráfico. Tá? Não é simples. E se você tornar esse x cada vez maior, isso lá em cima é tudo positivo, você vai somar, isso vai tender a mais infinito. Tá bom? É isso que vai acontecer lá em cima. Na parte de baixo não vai ser diferente. Na parte de baixo também vai para mais infinito. Tá bom? Isso vai acontecer embaixo também. Então, se você só olha para as frações, a parte de cima vai para mais infinito e a parte de baixo também vai para mais infinito. Só que mais infinito não é um número, tá? É só uma simbologia. Tá bom? É só uma simbologia que quer dizer que é um valor muito alto, tão grande quanto você queira. Tá? É só uma simbologia isso aqui. A pergunta é, bem, se esse cara vai se tornar muito grande e esse cara vai se tornar muito grande, pelo amor de Deus, não façam isso. Não sejam tentados a fazer isso, tá? Jamais pensem nisso. Tá bom? Eu nem falei isso. Quando vocês estiverem revendo a aula, quando chegar nessa parte, vocês deixam passar que vem bobagem. Tá? Isso não existe. Tá? Então, o que você acha que vai dar nesse limite? O que você acha que vai dar? O que faríamos? Dividir. Quem disse dividir? Você, diga. Vem aqui. Venha, vamos lá. Eu estou gostando que vocês estão vindo no microfone. Isso é muito bom. De repente a gente possa pensar numa pontuação para quem vem no microfone. Uma pontuação de parabéns, né? Seu nome e curso, por favor? Vitor, e eu faço engenharia de telecomunicações. Certo. E eu acho que a gente devia dividir, igual eu fazia lá no... Eu tô andando se fatorar também, mas acho que se dividisse igual fazia, acho que era no 7º, 8º ano, os polinômios, né? Um pelo outro, aquela divisão. Fazer a divisão de polinômios mesmo. Para poder jogar o limite. Mais ou menos isso. Acho que isso faz muito sentido. Será que daria? Se daria fazer essa divisão de polinômios aí? E depois substituir. Porque, olha, você tem um polinômio em cima de grau 5 e embaixo de grau 5. A resposta tem que dar o quê? Tem que dar uma constante, né? Certo? Se a divisão fosse exata, né? Tem que dar uma constante. Então é provável que... Obrigado. É provável que a suspeita do nosso colega... Eu suponho até que tentaram fazer isso no passado. Né? Mas nós já estamos no futuro. Né? Estamos no futuro, que é o presente. Né? É provável que alguém tentou fazer isso. É provável. Então é provável que esse resultado dê uma constante. Alguém chuta quem é essa constante? Quanto? Oi? Repete, por favor. Muito próximo de 1. Muito próximo de 1. Mas o que é muito próximo de 1? Será que a distância 1 quer dizer muito próximo de 1? A distância meio quer dizer muito próximo de 1? Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, ó. Você tem esse quociente, essas coisas tendem a ficar muito grande, tá? Mas quem comanda aqui é quem tem a maior potência. Eu tô falando isso porque eu estou indo para mais infinito. Então, quem tiver a maior potência é quem tende a comandar o resultado. Tá bom? Então, quem tem a maior potência aqui é x elevado a 5 e aqui x elevado a 5. Então, eu vou retirar essas potências. Tá? Que, no fundo, é algo semelhante ao que o colega falou lá sobre divisão. Semelhante. Tá? Então, vou fazer o seguinte. Ó, vê se você concorda comigo. Isso aqui é igual a limite de x indo para mais infinito. E eu vou fazer o seguinte. Ó, x elevado a 5. Em cima, eu estou colocando x elevado a 5 em evidência.
Aqui vai sobrar 1. Mais... Na segunda vai sobrar o quê? X a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre x, certo? 1 sobre x. Nota que se você fizer x à quinta vezes 1 sobre x, vai dar x à quarta, tá bom? Mas aqui vai ficar 1 sobre x à quinta. Tá bom? Isso tudo dividido. Embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Colocar x à quinta em evidência. Vai sobrar quem? 2 mais... Aqui vai sobrar 1 sobre x mais 1 sobre x à quinta. Tá bom? Beleza? Não fiz nada demais, certo? Agora... Opa, x à quarta, obrigado. Sobre... Que era que nós tínhamos 1, né? Então, x à quarta, certo? Se eu fizer x à quinta vezes 1 sobre x, vai dar x à quarta. Então, aqui tem que ser x à quarta, não é isso? X à quarta aqui e aqui x à quinta, tá? É isso. Obrigado. Certinho, né? Esse vezes esse vai dar x. E esse vezes esse vai dar 1. Tá, beleza. Agora, eu vou fazer uso daquele resultado que diz assim. Se eu tenho duas funções... Diga. Daqui a pouquinho. O plano é esse. Esse é o plano. Tá? Esse é o plano. Muito bem. Então, eu vou lançar a mão daquela ferramenta que me diz o seguinte. Se eu tenho duas funções, tá? Em que elas coincidem em todos os pontos de um certo domínio, exceto em um ponto, mas eu sei que o limite de uma existe nesse ponto, então da outra também existe e são iguais. Tá? É isso que eu vou fazer. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar esse x à quinta. Cortar o x à quinta com o x à quinta. Tá bom? Cortei isso, tá? Porque é um produto, né? Então eu posso simplificar, tá? E agora, se o x está indo para mais infinito, para quanto está indo isso aqui? Está indo para 0. Esse cara está indo para 0. E esse cara? 0. E esse cara? 0. E esse carinha? 0. E para quanto vai 1? Não tem variável aqui. Vai para 1. Tá? E esse carinha aqui? 2. Essa é a resposta. Meio. Tá bom? Então o limite vai para meio. Coisa linda, né? Coisa linda, coisa linda. Então a função vai para meio. Tá? Não tenho a mínima ideia de como é o comportamento dessa função antes do infinito. Eu sei que se o x for muito grande, essa função está indo para meio. Tudo bem? Legal, né? Não é legal? Tá? Muito bem. Vamos lá. Vamos fazer a próxima aqui. Essa. Eu não vou fazer o item 2, que na lista da monitoria eu já vi que tem uma semelhante ao item 2. Não é igual. Acho que, se não for igual, acho que é bem semelhante. Bem semelhante, né? O item 2. Acho que tem uma na lista de sexta. Não tem? Muito bem. Vamos fazer o item 3. Vamos fazer o item 3. Daqui a pouco a gente faz mais questões semelhantes à primeira. Vamos fazer o item 3. Item 3 é limite de seno de x quando x tende a mais infinito. Resposta. Resposta.
Limite do seno de x quando x tende a mais infinito. Quanto é que dá? O seno está aqui, né? É isso? E aí? Se o x for muito grande, para mais infinito, vai para quanto? A sua resposta tem que ser? Qual é? Eu peguei duas sequências aqui. Vou pegar essas duas sequências, tá? Se o k for zero, você vai ter π sobre 2, tá? Então, você estaria aqui, que vai dar 1, tá? Então, se o k for zero, dá 1. Se o k for 1, substitui aqui, 4 com mais 1, 5, vai dar 5π sobre 2, tá bom? Tá? Então, 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2, 5π sobre 2. Retorna para cá, tá? Então, também dá 1. Se o k for 2, o que vai acontecer? 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De novo, volta para cá, tá? Então, 9π sobre 2 também dá 1. Você já notou que essa brincadeira sempre vai dar 1, tá bom? Não importa, esse k pode ir para o infinito, eu posso estar indo para mais infinito, e a minha resposta sempre será 1, tá? Aí você pensa, então esse limite vai dar 1. Aí vem um outro e diz o seguinte, calma, vamos testar para essa outra sequência aqui. Eu fui para o infinito dessa forma. Eu quero ir para o infinito desta forma, tá? Então, vamos lá. Se o k for zero, eu tenho menos 1 vezes π sobre 2, que vai dar menos π sobre 2, que é esse carinha bem aqui. Isso é quanto? Quanto é o seno aí? Menos 1, tá? Então, no zero, eu fui para menos 1. Se o k for 1, K1 vai dar 4, menos 1 vai dar 3, vai dar 3π sobre 2. Aqui é 1π sobre 2, 2, 3. De novo, menos 1. Se o k for 2, você substitui aqui. 4 vezes 2, 8, menos 1, 7. Vai dar 7π sobre 2. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? Então, 7 vai dar menos π sobre 2, que é menos 1 de novo. Tá bom? Não importa o quão grande seja esse k, eu posso mandar ele para mais infinito e a resposta vai para menos 1. Ok? Então, se eu vou para mais infinito de uma forma, a resposta dá 1. Se eu vou para mais infinito de uma outra forma, a resposta dá menos 1. Então, significa que não importa quão grande seja o valor de x, isso aqui não acontece. Tá? Porque a função ela não está se aproximando de um único valor. Uma hora ela vai para perto de 1, outra hora ela vai para perto de menos 1. Na verdade, ela vai para perto de qualquer número entre menos 1 e 1, dependendo da sequência que você pegar. Tá? Então, esse aqui é um exemplo. É um exemplo de limite que não existe. Beleza? Porque o seno fica sempre assim, né?
ele não vai convergindo para um ponto. Beleza? Então, nesse caso, o limite no infinito não existe dessa função. Tá? Vamos continuando. Assíntotas horizontais. Tá? Assíntota horizontal, o que você precisa fazer? Se você calcula o limite de uma função, quando o x vai para mais infinito, se der uma constante, ou quando o x vai para menos infinito, der uma constante, então essa constante é uma assíntota desse gráfico. O que quer dizer assíntota? Quer dizer que o gráfico no infinito não vai tocar nessa reta, ele vai chegar muito perto dessa reta. Tá? Olha lá. Vamos pegar um exemplo aqui? Vamos pegar essa função aí. Qual a função que nós temos? F de x igual a 1 mais 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Tá? Eu quero saber o que acontece com essa função se eu fizer limite de x indo para mais infinito da f de x. Quanto é que dá? Vamos lá. Resposta. Quanto dá? Se o x for muito grande, qual é a resposta? 1. Vai dar 1. Por que vai dar 1? Aqui é uma constante, o limite da constante é a própria constante. Tá? Aqui em cima é uma constante, limite da constante é a própria constante, mas aqui embaixo está indo para onde? Para mais infinito. Está ficando 1 dividido para mais infinito. Então isso aqui vai para 0. Tá? Então isso aqui vai para 0. Ok? Então o limite aqui é 1. E se fosse para menos infinito, ia mudar o resultado? Não ia mudar o resultado. Tá? Então essa função também, se eu vou para menos infinito, essa função também vai para 1. Tá ok? Nem sei o gráfico dessa função. O que eu sei é que se eu tentar esboçar o gráfico dela, coisas imediatas que dá para fazer. Se o x for 0, vai ficar 1 sobre menos 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4. Vai dar 1 quarto. 1 mais 1 quarto dá 1,25. Então eu sei que no 0 dá 1,25. Passa aqui nesse ponto. E eu sei que se ela for lá para mais infinito, vai dar 1. Se for para menos infinito, dá 1. Então, se eu passar uma reta aqui, pelo 1, imagina que essa reta está no 1, eu sei que a função está indo para perto dessa reta. Pergunta, ela está por cima da reta ou está por baixo da reta? Por cima ou por baixo? Dá para saber. Por cima. Por quê? Oi? Por que ela não pode passar pelo 1? Não, mas isso no infinito. Isso no infinito, perto do... Em lugares que não esteja distante do infinito, tipo perto de uma constante qualquer aqui, ela pode passar, entendeu? Cuidado com isso de assíntota, tá bom? Tem uma questão legal, vou trazer para vocês depois. Tem uma questão de uma função, eu não lembro a forma da função agora, mas eu lembro o desenho da função, é mais ou menos isso aqui. Essa aqui é uma assíntota da função, tá? E a função ela faz algo assim. Ela passa por aqui e depois ela faz isso. Ok? Ela é assíntota para lá. Para cá ela não é assíntota. Deu para entender? Então, não se enganem com a definição de assíntota. A definição de assíntota diz que se você for para mais infinito, a função tende a ela. Mas não fala nada antes. Tá, beleza? Muito bem. Então, nesse caso aqui, por que ela é por cima da assíntota? Dá para saber. Porque você olha aqui, ó. Você olha aqui, você tem 1, está somando. Você está somando uma coisa que é positiva ou que é negativa? Que é sempre positiva, porque está ao quadrado aqui. Entendeu? Então é 1
mais uma poeirinha, tá? Então está acima, ok? Não sei quanto, mas está acima, tá? Então, para cá, ela está de alguma forma, ela está por cima, e aqui de alguma forma também ela está por cima. Tá bom? Isso é o que a gente sabe do gráfico dessa função até agora, tá? Daqui a pouco a gente vai saber mais, tá? Por enquanto, isso. Então, deixa aí. Vamos continuar. Não vou fazer esse item 2, que eu quero ir logo para o outro ponto. Eu quero pensar agora na definição de limite infinito. Tá? Limite infinito, eu não vou apagar aquele último quadro lá, que eu vou precisar daquele gráfico daqui a pouco. Muito bem. Limite infinito mais uma vez, lembrar a definição de limite. Como é que é? Dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se a diferença x menos p for maior que zero e isso menor que delta, isso implicar que f de x menos L for menor que epsilon. No nosso caso aí, o que é que eu quero? Eu tenho lá o limite da função quando x tende a um certo p, esse limite está indo para mais infinito. Tá? Deixa eu colocar uma linha aqui para vocês saberem que isso aqui é diferente. Agora eu quero escrever uma definição para isto. Tá bom? Será que a gente consegue escrever a mesma coisa? Vamos lá, vamos ver se dá para escrever a mesma coisa. Esse epsilon, ele é utilizável aqui. Tá? A função menos um certo valor é menor que epsilon. Só que o limite está indo para mais infinito. Não está indo para um certo valor. Ok? Então não faz sentido mais esse epsilon aqui. Deu para entender? Então já não vou utilizar esse epsilon. Então, da mesma forma como nós definimos agora há pouco que não nos fazia sentido esse delta agora há pouco, porque nós não queríamos o x perto de um certo p, mas sim um x passando de números grandes, então a mesma forma vai ser agora. Tá? Então, de agora em diante, você vai ter isso, vai ter o x perto do p, não necessariamente no p, por isso que é maior que zero, é menor que delta, e você quer agora que a imagem da função ela ultrapasse qualquer número que você pensar. Qualquer número positivo que você pensar, eu quero que a imagem da função passe desse número. Tá bom? Tão perto quanto eu queira, tão grande quanto eu queira. Tá? Essa é a definição de limites infinitos. Tá? Vamos ver lá como é que é a escrita formal? Então, a nossa escrita formal é o seguinte: seja f uma função e p um número real, de modo que f esteja definido em algum intervalo contendo p. Então dizemos que f cresce ilimitadamente quando x tende ao número p, e escrevemos isso, tá? Se para todo m maior que zero existe um delta maior que zero, nota que agora não tem epsilon. Para todo m maior que zero existe um delta maior que zero, então que aquilo ali acontece. Tá? Da mesma forma, se você quiser que a função vá para menos infinito. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer exemplos. Eu vou olhar só para um desses exemplos. Queremos saber esse exemplo aqui. Ó. Limite quando x tende a zero pela direita, de quanto? De 1 sobre x. Quanto é que vai dar esse limite? A gente já sabe como é o gráfico dessa função, né? O gráfico dessa função é algo assim. Opa, não toca aqui.
tá? Esse é o gráfico dessa função. Então, se eu estiver me aproximando de 0 pela direita, que é isso que está escrito aqui, então a imagem da função está ficando cada vez maior. Tá ok? Então, muito perto do zero, o que é isso em escrita? Que o x menos o zero é maior que zero. Eu não cheguei no zero. É menor que delta. Isso está implicando que a imagem da função está indo para um valor muito alto. Suponha que o n, bem aqui. O n aqui, tá? Esse é o n. Então, tem que pegar um cara bem pertinho aqui. Tem que pegar um cara bem perto, de forma que a imagem vai passar desse n. Por exemplo, aqui, tá? O cara lá em cima. Então, a diferença aqui tem que ser menor que epsilon, isso implica que a imagem da função passa esse n, tá? No texto, acho que eu coloquei m de mala, tá? Tudo bem? Essa é a definição de limite no infinito, tá? No caso, essa daqui vai para mais infinito. E se você estivesse se aproximando pela esquerda? Ou seja, se fosse 0 com um expoente negativo, essa é a notação que a gente usa. Se fosse pela esquerda, a função está indo para menos infinito. Tá bom? Esse é o limite. Muito bem. E aí vem todas as propriedades, tá? Quais são as propriedades que você precisa perceber? Vamos lá. Se você tem duas funções que o limite de uma vai para mais infinito e da outra é um número fixado. Claramente, se você pegar o limite da soma, isso vai explodir, vai para mais infinito, tá? Se você... Isso não importa também se esse limite fixado, se ele é positivo ou negativo, porque o outro é um valor que vai muito alto, então independe, tá? E o produto vai alterar. Se o limite de uma é um número positivo e o limite da outra é mais infinito, então o produto vai dar mais infinito. Agora, se o limite de uma é um número negativo e da outra é mais infinito, então esse produto vai dar um valor muito grande, só que negativo. Por isso que vai para menos infinito, tá? Essas são as propriedades que se tem em limites. Vamos fazer as questões. Muito bem. Então, vamos fazer logo o item B. Limite de x² menos 7x mais 2 quando x tende a mais infinito. Quanto é que dá? X tende a mais infinito, quanto é que dá? Nota que, olhando assim, não é muito óbvio às vezes a resposta, né? Porque se o x vai para um número muito grande, esse cara aqui, só ele, tende a ser um número muito grande. Tá? Positivo. E esse cara, só ele, também tende a ser a um número muito grande, só que negativo. Tá bom? Aí você diz, espera aí, mais infinito com menos infinito, corta e dá 2. Não, não faça isso. Tá? São infinitos de grandezas distintas. Tá bom? Não é porque uma coisa é infinita que a outra, que também é infinita, seja tão infinito quanto. Tá ok? Existem infinitos de grandezas distintas. Por exemplo, vamos pensar no infinito dos naturais. 1, 2, 3, 4, que era a minha ilusão inicial de escrever os números romanos, que são só os naturais, né? Então, é infinito isso, certo? Agora vamos pensar nos infinitos dos racionais, tá? Entre 0 e 1 não tem nenhum natural. Mas tem número racional ali? E tem muito racional ali. Entendeu? Entre 0 e 1. Tem infinitos racionais ali dentro. Então, a quantidade de números racionais, a infinitude que há, você pode imaginar que seria bem maior que dos racionais, né? E dos irracionais? Aliás, que os naturais. E os irracionais?
também muito grande, tá? Então, dizer que uma coisa é infinita, às vezes você tem que olhar para o contexto e se perguntar de qual infinito se trata, tá? Porque ele pode ser enumerável, que é quando existe uma correspondência com os números naturais, ou pode ser não enumerável, tá? Que é quando não existe essa correspondência com os números naturais. Pode ser um infinito assim de uma grandeza muito grande, tá? Quem tiver curiosidade, pesquise Aleph, os infinitos, que vai ter Aleph 0, Aleph 1 e você vai compreender isso, tá bom? Quem tiver curiosidade disso, tá? Então, muito bem. Então, são infinitos distintos, então a gente precisa tentar eliminar esse problema, tá? Da mesma forma como nós fizemos agora há pouco, a tendência de que a maior potência que comande o limite. Então, eu vou colocar o x ao quadrado em evidência. Então, esse aqui vai ficar igual x indo para mais infinito. Vou colocar o x ao quadrado aqui. Vezes. Na primeira vai ficar só 1 menos 7 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado. Tá bom? Ok? Aí, você vê o que é que vai acontecer. Lembra que o limite do produto é o produto dos limites? Então, você calcula esse limite e esse limite. Vamos lá. Esse limite, quanto é que vai dar? Vai dar mais infinito. Tá? Ele vai para mais infinito. Aqui vai para 1. Isso aqui vai para 0. E esse aqui também vai para 0. Ok? Então, nota que quem é determinante realmente é esse cara. Agora, qual será o sinal? É o sinal do 1, que é positivo. Aqui vai dar 1, aqui vai dar mais infinito. Então, esse produto vai dar mais infinito. Tudo bem? Ok? Então, esse é o limite, tá? Ok. Bora ver se a gente faz. Vamos fazer o item C? O item C. O que nós temos lá? Temos limite de x indo para menos infinito, x ao cubo, mais 3x, menos 1, 2x quadrado, mais x, mais 1. Tá? Esse limite, como é que a gente vai fazer? A gente já sabe que é a maior potência que comanda, tá? Então, eu vou pegar a menor das maiores. A maior potência de cima é 3, a maior potência de baixo é 2. Então, vou colocar o x ao quadrado em evidência, tá? Esse aqui vai ficar assim, ó. Limite de x indo para menos infinito. De quanto? Em cima, x quadrado em evidência, vai sobrar x mais 3 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado. E embaixo? Embaixo vai sobrar, colocando x quadrado em evidência, vai sobrar 2 mais 1 sobre x mais 1 sobre x quadrado. Tá bom? Agora posso cancelar o x quadrado, tá? Cancela aqui o x quadrado com x quadrado. Vai sobrar o quê? Esse carinha aqui, ó, vai dar 0, certo? Tá? Aqui em cima é uma constante, embaixo vai para menos infinito. Esse carinha aqui também vai para 0. Esse aqui vai para 0. E esse aqui vai para 0. Tá, ok? O que é que sobra? Sobra embaixo uma constante e em cima vai para menos infinito. Então, a resposta é menos infinito. Tá? Ok? Então, o limite dessa função vai para menos infinito. Tá bom?
Qual é a ideia aqui? A ideia é sempre que você tiver polinômios, você pega a maior potência de baixo e a maior potência de cima. Aí você escolhe a menor delas. No caso, é o x², que é a menor delas. Tá? Entre as maiores é o x². Coloca o x² em evidência. Colocando o x² em evidência em cima, dentro vai sobrar só x, 3 sobre x e 1 sobre x². Tá bom? E aqui embaixo eu coloquei x² em evidência, sobrou 2 mais 1 sobre x, 1 sobre x². Tá bom? Agora, aqui eu vou aplicar aquele resultado que diz que funções que coincidem em menos de um ponto eu posso cancelar, fazer simplificações. Basicamente é isso. É isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Depois que eu fiz as simplificações, eu aplico o limite. Aplicando o limite, vamos lá. Esses caras já foram embora. Vou aplicar o limite aqui, que o limite da soma é a soma dos limites. Isso aqui vai dar 0. Tá bom? Esse aqui também dá 0. Tá? Esse aqui dá 0 e esse aqui também dá 0. Sobrou o quê? Essa constante, que o limite da constante é a própria constante, e o limite de x. Mas está indo para menos infinito, então esse cara vai para menos infinito. Isso aqui vai ficar menos infinito dividido por um número positivo. Vai continuar sendo menos infinito. Tá bom? Ok. Muito bem. Alguma dúvida aí, pessoal? Tá claro? Tá? Tudo bem. Não vou fazer ainda essas. Se der tempo, a gente volta. Essas são propriedades de limites. Elas são bem de simples entendimento. Vocês pegam, dê uma leitura com calma. Tá? É só propriedades para vocês saberem quais cuidados você deve tomar. Tá? Na verdade, a gente já está aplicando essas propriedades aí. Olha só. Em cima está dando menos infinito e embaixo está dando um número positivo. Qual das propriedades seria lá? Olha. O limite... Vamos pegar o limite de baixo. O limite de baixo que seja uma constante positiva e esse que seja menos infinito. Tá? Lá no caso é para os zeros. É quando você estiver chegando perto de zero. Por valores positivos ou negativos. Tanto faz. Tá bom? Muito bem. Vamos fazer outras aqui. Deixa eu ver. Vamos fazer esse item A logo aí. Eu não quero apagar esse, que eu acho que ele aparece depois. Vamos fazer esse item A. Então, item A é limite de x menos 4 com x tendendo a 4 pela direita. Tá? Quanto é que vai dar esse limite? Tá bom? O que é que eu estou fazendo agora? Eu estou me aproximando de um número por valores que são maiores do que esse número. Tá bom? É isso que eu estou fazendo. Se você olha só para cima e só para baixo, então você pode já mensurar algumas coisas. Tá? O x tende a 4 pela direita, então aqui em cima vai tender a se aproximar de 4. Tudo bem? Então, em cima vai tender a 4 pela direita. Vai tender a 4. E embaixo? Embaixo eu estou me aproximando do 4, só que por valores maiores do que o 4. Tipo, eu estou vendo 4,8, 4,7, 6, 5, 4,1, 4,01 e assim eu estou chegando cada vez mais perto. O certo é que esse número ele é maior do que o 4, então a diferença vai dar um número positivo, certo? Tá bom? Então eu estou me aproximando de 0, só que por valores positivos. Tá bom? Então esse número é muito pequeno. Quando você pega uma constante e divide por um número muito pequeno, esse resultado dá o quê? Dá um número muito grande. Ok? Tá bom? Então o número dá um número cada vez maior. Né? Se for muito pequeno esse cara, um número maior ainda.
Então, esse valor vai para mais infinito. Deu para entender? Tá? Então, uma constante dividida por um número muito pequeno positivo, isso tende a mais infinito. Tá? Ok. As ideias são as mesmas nessas questões. É aqui que eu queria chegar. Assíntota vertical, que é justamente a análise que a gente está fazendo agora. Então, a assíntota vertical, nota que nós vimos agora há pouco a assíntota horizontal. É aquela que, quando você aplica o limite com x indo para o infinito, o limite tende a uma constante. Tá? Essa é a assíntota, tá bom? Agora, a assíntota vertical é quando você se aproxima de um cara que não está no domínio da função. Tá bom? Então, vamos pegar novamente a função, que é essa aqui. 1 sobre... Deixa eu pegar ela aqui. f de x igual a 1 mais 1. É isso? X menos 2 ao quadrado? É, né? É. Tá, essa é a função, tá? Então, eu quero saber o que acontece com essa função se o x tender a 2. Olha lá, eu não posso chegar no 2, né? Que não está no domínio. Mas eu posso me aproximar de 2 pela direita, por exemplo. Tá? Então, eu quero me aproximar do 2 pela direita dessa função. Vamos ver o que que dá. Se eu me aproximo do 2 pela direita, isso aqui é uma constante. Tá? Então, continua a própria constante. Mas, esse mais aqui, vou colocar aqui no pensamento, tá? Você já vai entender por quê. Esse é o mais aqui do pensamento, tá? Não é o mais, não existe esse mais. Essa coisa aqui agora. Essa coisa aqui. Eu estou me aproximando de 2 pela direita. Então, esse cara está muito perto do 2. Se esse cara está muito perto do 2, essa diferença está muito perto de quem? Do 0. E se eu elevo isso ao quadrado, isso se aproxima mais ainda do 0. Tá bom? Só que quando vai ao quadrado, fica positivo, certo? Então, é um cara muito perto do 0. Agora, 1 dividido por um cara muito perto do 0, vai para muito perto de quem? De mais infinito. Tá? Por isso que eu coloquei aqui uma soma imaginária, tá? Uma constante mais infinito, isso dá mais infinito. Na hora de resolver a lista e a prova, como o senhor quer que a gente justifique todos esses cálculos? Você pode explicar simplesmente que aqui, por exemplo, limite de uma constante, a própria constante. Tá? Limite de uma constante, a própria constante. Este limite, o que é que você faz? Calcula os limites laterais. X tendendo a 2 pela direita. Bem, x menos 2 é um número muito pequeno. Você pode escrever, x menos 2 é diferente de 0, mas é um número muito pequeno. Um número muito pequeno elevado ao quadrado é um número menor ainda, que é um número que está tendendo a 0. Então, você pode escrever que x menos 2 está tendendo a 0, que não é 0. Tá? Então, x menos 2 ao quadrado também vai tender a 0. Tá, ok? Então, agora você tem um quociente que em cima é uma constante e embaixo está tendendo a 0. Então, esse limite tende a mais infinito. Tá bom? Se você escrever essa informação aqui, já está ótima. Tá? Beleza? Eu coloquei isso aqui imaginário porque não faz sentido essa soma. Tá bom? Isso aqui é um símbolo, é algo que não é um número, e isso aqui é um número. Então, são naturezas distintas, tá? Não posso somar. Tá ok? Beleza. Então, olha o que acontece com essa função. Quando eu me aproximo de 2 pela direita, ela vai para mais infinito. Então, quer dizer que eu não sei o gráfico dessa função, mas eu sei o seguinte, que se eu quiser me aproximar dela pela direita,
ela faz isso aqui, ó. Ela vai para mais infinito. Deu para entender? Eu não sei como é o gráfico dela, mas eu sei que se eu me aproximo dela pela direita aqui, ela explode para lá. Tá? E se eu me aproximar pela esquerda, será que não dá a mesma coisa? Pela esquerda não vai dar a mesma coisa? Vai dar a mesma coisa, né? Porque vai ser um cara que é menor que 2, tá? A subtração vai dar um cara muito perto do zero, só que negativo. Só que quando eu levar ao quadrado, vai dar positivo. Tá ok? Então também vai tender a mais infinito. Então o gráfico, não sei como acontece aqui, mas eu sei que muito perto do 2, ela passa por aqui, né? Ela faz isso aqui, ó. Ela tende lá, muito pertinho lá. Tá ok? Quer ver? Olha só. Deixa eu pegar aqui o GeoGebra para vocês verem. Aqui. Mais isso. A função é essa aqui. 1 mais 1 sobre x quadrado menos 1, né? 1 dividido por x menos 2 ao quadrado. Tá aí o gráfico da função. Nota que no 2, ó. Vou até diminuir aqui. Olha lá o que acontece com a função. Ó. Ela vai para mais infinito no 2. E se eu for embora para o lado direito, ela tende a uma constante. Se eu for embora para o lado esquerdo, ela tende também a uma outra constante. Tá, beleza? Tá? Esse é o gráfico dessa função. Muito bem. Os limites exponenciais, eles parecem ser bem óbvios também. Observa lá. Observa o seguinte, que se você tem uma função exponencial em que a base ela é maior que 0, aliás, maior que 1, você sabe que ela é crescente. Então, se você calcula o limite com x indo para mais infinito, ela vai explodir. Vai para mais infinito, tá? Essas análises são bem simples. E se for entre 0 e 1, a função exponencial é decrescente, tá? Então, se você pega o limite com x indo para mais infinito, vai dar 0, tá? Essas são as propriedades. Também do logaritmo a mesma coisa, só pensar quando a função é crescente ou decrescente. Vamos fazer esse item 3. Vamos fazer o item 1, depois o 3. Agora eu já apago. Esse foi o que eu fiz lá. Vamos fazer aqui. Vamos fazer o item 1 e item 3. O item 1 você tem o limite de 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x. Quando x tende a menos infinito. Quanto é que vai dar? Quanto é que vai dar? 1? Será? Quando x tende a menos infinito. Olha, se não fosse menos infinito, se fosse mais infinito, eu vou só reescrever isso. Isso aqui é 2 elevado a x mais 1 sobre 2 elevado a x, certo? Se fosse mais infinito, esse cara iria para mais infinito, esse de baixo iria para mais infinito, então o quociente iria para 0, certo? Então, um que vai para 0, outro que vai para mais infinito, a resposta ia dar mais infinito. Certo? Seria isso, tá? Mas não é mais infinito, é menos infinito. Ok? Então, inverte. É esse cara que vai para 0, porque o expoente vai ser um expoente negativo, então vai inverter. É esse cara que vai para 0. Esse aqui, o expoente vai ser negativo, vai inverter, então ele vai para cima. E esse cara aqui que vai para mais infinito. Então a resposta vai dar mais infinito, o limite. Tá bom?
Dá o mesmo mais infinito. Tá? Só que quem está comandando é esse cara e não esse. Esse aqui está indo para 0. Tá? Vamos ver o item 2 lá? O item 2, não. Vamos ver o item 3, mais interessante. Item 3, temos o limite de x indo para 1 do logaritmo natural x² menos 1 sobre x menos 1. Tá bom? Essa questão é viver perigosamente duplamente. Tá? É isso que é essa questão. Porque, olha só. Primeiro, você está indo para perto de um quociente igual a 0, certo? Você está fazendo isso. Mais ainda, dando 0 em cima e embaixo e depois querendo calcular o logaritmo disso, que não existe logaritmo de 0. Né? Então, daí o perigo dobrado. Então, vamos lá. Só que eu sei que a função logarítmica é uma função contínua. Se é contínua, eu aplico aquele resultado que diz, pega o limite que entra na função. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que o logaritmo natural do limite de x indo para 1 de x² menos 1 sobre x menos 1. Ok? Bem, eu não vou aplicar o limite ainda lá porque está dando 0 sobre 0. Mas eu posso simplificar, né? Em cima, olha como fica em cima. Em cima vai ficar logaritmo natural do limite de x indo para 1. Em cima é x menos 1 vezes x mais 1 sobre x menos 1. Beleza? Aí eu aplico o resultado que diz que eu posso simplificar isso. Tá? Então você simplifica. Então vai ficar logaritmo natural do limite de x indo para 1 de x mais 1. Isso é igual a logaritmo natural de 2. Tá bom? Beleza? Muito bem. Vamos ver outra. Esse é o limite exponencial fundamental. Tá? Esse limite você precisa ter ele em mente. Ele vai, de vez em quando ele aparece nas questões. Assim como o limite trigonométrico, ele é uma excelente ferramenta. Ele é o seguinte, se você tem um limite de x indo, tanto faz para mais infinito ou menos infinito, não importa, 1 mais 1 sobre x elevado a x, isso é o número e, o número de Euler, tá? Esse é o limite exponencial fundamental, tá bom? Não importa se é mais infinito ou menos infinito, sempre dá e, tá? Então, utilizando esse limite, a gente quer que você prove esse outro limite, tá? Esse limite aqui, para provar que o limite de u indo para 0, de 1 mais u, 1 sobre u, isso também é i. Quer que você prove isso, tá? Como é que a gente vai fazer? Fazemos uma mudança de variável, tá? Chama 1 sobre u. Então, mudando de variável. Ok. X é igual a 1 sobre u. Tá? Se u tende a 0, aí o x pode tender a mais infinito ou a menos infinito, certo? Se u tender a 0. Então, vamos supor que o u está tendendo a 0 pela direita. Se u tende a 0 pela direita, que são valores maiores do que 0, o x tende a mais infinito. Tá? Então, se u tende a 0 pela direita,
Isso implica que o x tende a mais infinito. Tá bom? E você isola aqui o x, o u, aliás, isso aqui vai ficar u igual 1 sobre x. Agora você substitui. Agora você substitui aqui. Você tem limite. Era u tendendo a zero. Tá? Eu estou supondo que está indo para a direita. Então x vai para mais infinito. Agora você tem 1 mais... Aqui era u. Agora é 1 sobre x. No expoente era 1 sobre u. Agora é x. Mas olha, isso aqui é exatamente isso aqui. Então é e. Tá bom? Eu fiz aqui u indo para zero. Você reescreve a mesma coisa. U indo para zero pela esquerda. Aqui vai para menos infinito. E vai dar a mesma história. A única diferença é que aqui é menos infinito. Tá? Muito bem. Vamos fazer o item 3? Ainda temos alguns minutos, dá para fazer mais questões. O item 3, limite de x indo para mais infinito de 1 mais 2 sobre x elevado a x. Quanto é que dá? Tá? Aí você é tentado a xingar alguém, né? Se dizer assim, pô, mas esse limite aqui tá muito parecido com esse aqui. Quem foi o desgraçado que veio colocar esse 2 aqui? Só para atrapalhar, né? Pois é, esse 2 aí a gente vai ter que dar um jeito nele, tá? Então vamos fazer a mudança de variável. Então, vamos fazer uma mudança de variável. Qual é a mudança de variável que a gente vai fazer? Esse carinha aqui vamos chamar de u. Tá? Então, u é igual a 2 sobre x. Tá? Então, passa o x para cá, o u para lá. Fica x é igual a 2 sobre u. Tá bom? O x está indo para mais infinito. O x está indo para mais infinito. Se o x vai para mais infinito, o u vai para zero, certo? Isso aqui zero pela direita, tá? Então, u vai para zero. Você vai colocar que vai para zero. Muito bem. Então, o seu limite aqui, que era limite de x tendendo a mais infinito, agora é u tendendo a zero. U tendendo a zero era 1 mais 2 sobre x. Vai ficar agora 1 mais... Não é mais 2 sobre x, porque 2 sobre x agora é u. O expoente era x, agora é 2 sobre u. Tá bom? Aí você olha aqui... Não é possível, né? Primeiro me colocaram 2 aqui, agora colocaram 2 aqui, só para atrapalhar, né? Mas não, né? Não, porque isso aqui você pode reescrever da seguinte forma. Isso aqui, pensa que é um quadrado, tá? Então é limite de u indo para zero. 1 mais u, 1 sobre u, isso tudo ao quadrado. Tá bom? Potência de potência, tá? Ao quadrado. Esse aqui de dentro a gente já sabe. Esse de dentro é número e. Vai ficar e ao quadrado. Tá bom? Essa questão é bonitinha, olha lá. Limite de e elevado a h menos 1 sobre h com h indo para zero. Tá?
Vamos usar mais uma vez o limite trigonométrico fundamental. Mas você olha para cá e vê, não tem muita coisa a ver, né? Não está nos ajudando muito, então vamos ver o que acontece. Vamos mudar de variável, vamos chamar esse cara aqui de u, tá? Fazendo uma mudança de variável. Vamos fazer uma mudança de variável, vamos chamar u é igual a e elevado a h menos 1, tá? Então você pode passar um 1 para cá, vai ficar u mais 1 é igual a e elevado a h. Aí você quer tentar isolar o h, tá? Então você aplica o logaritmo natural dos dois lados. Vai ficar logaritmo natural de 1 mais u, tá bom? Mais u e igual a logaritmo natural de e elevado a h, certo? Lembre-se que o logaritmo natural quer dizer que é o log de base e. Então, toda vez que o logaritmando, que esse cara aqui foi igual a base, esse resultado dá 1, certo? Mas antes, nós vamos aplicar a propriedade que diz que o h vem para frente, tá? Então, essa aqui é o logaritmo natural de 1 mais u. Isso é igual. Desce o h. Isso aqui dá 1. Vai ficar log natural de 1 mais u igual a h, certo? Porque aqui dá 1. Muito bem. Já temos o h, né? Ótimo. Então, só substituir agora. Ótimo, ótimo. O que mais que a gente vai fazer antes disso eu mudei de variável aqui, o u está indo para zero, o h está indo para zero, certo? Se o h vai para zero, o h indo para zero vai ficar e elevado a zero, que dá 1. 1 menos 1 é 0. Então, o u também vai para zero. O u vai para zero. Pronto, agora temos tudo. Então, esse limite vai ficar da seguinte forma. Vai ficar limite, antes era h indo para zero, agora é u indo para zero. Antes, lá em cima, tinha exponencial de h menos 1. Mas essa exponencial de h é u, tá? Vai ficar u. Na parte de baixo, nós tínhamos h. Só que h é log natural de 1 mais u. Aqui é log natural de 1 mais u. Tá? Nem pensa em substituir logo o limite, porque vai dar log natural de 1 aqui embaixo, que é 0. Vai ficar 0 sobre 0. Vai continuar o problema, né? Mas tenha fé. O que a gente vai fazer agora? Esse u lá em cima, a gente pode trabalhar para ele se tornar expoente desse de baixo. Da seguinte forma. Olha só. Isso aqui é a mesma coisa que limite de u indo para 0. Observe o que eu vou fazer agora. 1 sobre u vezes logaritmo natural de 1 mais u. Concorda? Concorda? Porque é uma fração, né? Essa fração conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quando eu for inverter isso aqui, vai aparecer o u lá em cima. Tá? Beleza. Agora vem o expoente. Né? O que foi que nós fizemos agora há pouco aqui? Ó? Nós pegamos o expoente e lançamos ele para frente, que é a propriedade do logaritmo. Tá? Da mesma forma, eu vou fazer agora. Ele está na frente, eu vou lançar para cima como expoente. Então, isso aqui vai ficar igual limite de u indo para 0 de 1 sobre o logaritmo natural de 1 mais u elevado a 1 sobre u. Perfeito? Tá bom?
Lindo, 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 né? Lindíssimo. Agora, agora, né? Agora. Aí o que é que eu lembro? Que o logaritmo é uma função contínua. Então o limite entra no logaritmo, tá? Então isso aqui vai ficar igual 1 sobre o logaritmo natural do limite. Vou colocar um colchete aqui para a gente não confundir. Limite de u indo para 0 de quanto? De 1 mais u, 1 sobre u. Tudo bem? Tá? O limite entrou na função. Tá? Mas isso aqui é quem? Isso aqui nós já sabemos quem é. Isso é o número e. Tá? É o número e. Esse quadrado é daqui de fora, tá? Então esse é o número e. Isso aqui vai ficar igual a 1 sobre logaritmo natural de e. Tá? Que é logaritmo natural de e? 1. Ok? Que coisa mais linda, né? Coisa mais linda. Quem é o número 1? O número 1 nada mais é do que o limite de h tendendo a 0 de e elevado a h menos 1 sobre h. Né? Belíssimo, belíssimo. É a pessoa mais dessa na prova? Essa é sensacional. Pontuação completa, né? Tá bom? Então, essa é a nossa última questão de hoje. É a nossa última questão de limite também no curso, tá? Porque na próxima aula a emoção aumenta, porque na próxima aula nós veremos derivada, né? Nós veremos reta tangente, vamos determinar a reta tangente a uma curva usando derivada e vamos falar de derivada das funções elementares. A gente vai fazer várias demonstrações de derivada, aí vocês vão se apaixonar de vez pelo cálculo e vocês vão longe, né? Façam as listas. Olha, tem muita gente não entregando a lista. Eu só queria que você entendesse uma coisa. As provas valem 8 pontos. As listas valem 2. E as listas você tem um tempão para fazer. Então, corre atrás desses 2 pontos. Tá? Não fica confiando muito e dizendo, não, eu vou tirar 8 na prova. Olha, é perigoso. Né? Melhor você garantir logo esse 2. Tá bom? Bons estudos, pessoal. Até semana que vem. Monitoria sexta-feira, tá? Tchau, tchau.